Em uma noite silenciosa de outono, quando as folhas caíam lentamente embaladas pela brisa suave, Maria acordou sobressaltada. Seu coração palpitava e seu rosto estava úmido de lágrimas, embora não se lembrasse de ter chorado. Era a terceira vez naquela semana que o mesmo sonho a visitava. Nele, Maria caminhava por um corredor longo e iluminado, onde cada passo a aproximava de uma porta de madeira antiga. Do outro lado da porta, uma voz gentil chamava seu nome. Era uma voz que ela reconhecia no mais profundo de sua alma, mas não com seus ouvidos. Uma voz que falava diretamente ao seu coração. Em momentos como este, quando as fronteiras entre o consciente e o subconsciente se tornam tênues, muitos de nós já nos perguntamos: seriam os sonhos apenas criações aleatórias de nosso cérebro? Ou poderiam ser algo mais? Poderiam ser mensagens, sinais, avisos divinos. Há séculos, a humanidade contempla o mistério dos sonhos. Diversas culturas e tradições espirituais ao redor do mundo reconhecem que, através dos sonhos, podemos receber orientação divina. E dentro da tradição cristã, muitos líderes espirituais, incluindo o Papa Francisco, têm refletido sobre como Deus pode se comunicar conosco durante o sono, quando nossas defesas conscientes estão baixas e estamos mais receptivos às mensagens celestiais. O Papa Francisco, em sua sabedoria e simplicidade, frequentemente nos lembra que Deus fala através de meios inesperados, incluindo nossos sonhos. O próprio Papa já compartilhou em diversas ocasiões como sonhos significativos influenciaram seu ministério e direcionamento espiritual. Em uma de suas homilias matinais na Casa Santa Marta, ele refletiu: às vezes, Deus precisa nos encontrar quando estamos quietos, quando não podemos escapar de sua voz. O sonho se torna então um canal sagrado, uma ponte entre o divino e o humano. Esta perspectiva ecoa as narrativas bíblicas, onde Deus frequentemente usava sonhos para comunicar verdades profundas, avisos urgentes ou promessas de esperança aos seus filhos. Pense em José, o pai terreno de Jesus. Foi através de um sonho e que um anjo do Senhor o instruiu a não temer receber Maria como esposa. Foi também através de sonhos que ele recebeu o aviso para fugir para o Egito, protegendo o menino Jesus da fúria de Herodes e, posteriormente, o sinal de que era seguro retornar. Estes não eram sonhos comuns, eram intervenções divinas em momentos cruciais. O Papa Francisco muitas vezes destaca estes exemplos bíblicos como prova de que, mesmo hoje, Deus pode usar nossos sonhos como instrumentos de sua providência. Mas como saber se um sonho é realmente uma mensagem de Deus? Esta é uma pergunta que ecoa nos corações de muitos fiéis. O Papa Francisco sugere que certos sonhos carregam uma qualidade única, uma intensidade emocional e clareza que os distingue dos sonhos ordinários. Ele diz: quando um sonho permanece conosco, quando toca nossa alma e nos deixa inquietos ou consolados de maneira profunda, talvez devêssemos prestar atenção. Talvez o Espírito Santo esteja sussurrando ao nosso coração. Ana Luísa, uma professora de 42 anos que vive nos arredores de São Paulo, nunca havia dado muita importância aos seus sonhos. Para ela, eram apenas fragmentos de memórias ou preocupações do dia a dia que se manifestavam durante o sono. No entanto, tudo mudou numa madrugada de março, há 3 anos. Ana conta que sonhou com sua mãe, que havia falecido há mais de uma década. No sonho, sua mãe a abraçava com força e sussurrava em seu ouvido: vá ao médico, minha filha, vá logo. A intensidade do sonho era tal que Ana acordou chorando, sentindo ainda o calor do abraço de sua mãe. Inicialmente, ela ignorou o sonho, atribuindo-o à saudade que sempre sentira. Mas o sonho se repetiu nas noites seguintes, sempre com a mesma mensagem urgente:
Algo no olhar de sua mãe, no sonho, finalmente convenceu Ana a marcar uma consulta médica, mesmo sem apresentar sintomas evidentes de qualquer doença. Para sua surpresa, os exames revelaram um tumor em estágio inicial, que pôde ser tratado com sucesso justamente porque foi descoberto tão cedo. Se eu tivesse esperado até sentir sintomas, poderia ter sido tarde demais, conta Ana, com lágrimas nos olhos. Hoje, estou certa de que minha mãe, de alguma forma, através da graça de Deus, conseguiu me enviar aquele aviso. Esta história ressoa com as palavras do Papa Francisco quando ele fala sobre os sinais de Deus em nossas vidas. Deus usa muitas linguagens para falar conosco, afirma o Santo Padre. Às vezes, ele usa a linguagem dos sonhos, especialmente quando precisamos ouvir algo importante e nossas mentes conscientes estão muito distraídas ou resistentes para receber a mensagem. O Papa sugere que devemos estar atentos a sonhos que se repetem, que carregam uma carga emocional intensa ou que nos deixam com uma sensação de paz inexplicável, mesmo quando seu conteúdo pode parecer perturbador à primeira vista. Carlos Renato, um empresário de Belo Horizonte, conta uma experiência semelhante. Durante meses, ele vinha enfrentando uma decisão difícil relacionada aos negócios. Uma proposta aparentemente vantajosa o deixava inquieto, embora no papel parecesse perfeita. Uma noite, sonhei que estava em um barco navegando em águas calmas. De repente, o céu escureceu e uma tempestade violenta começou. No sonho, eu sabia que precisava mudar o curso do barco imediatamente, ou seria tarde demais. Carlos acordou com uma certeza inexplicável. Não deveria seguir com aquele negócio. Dias depois, descobriu que a empresa com a qual negociava estava prestes a declarar falência, envolvida em um escândalo financeiro. Aquele sonho me salvou de uma catástrofe, reflete. O Papa Francisco nos ensina que Deus nos conhece intimamente e sabe qual a melhor maneira de se comunicar com cada um de nós. Para algumas pessoas, explica ele, Deus fala através das Escrituras, para outras, através dos acontecimentos da vida e para muitas, através dos sonhos e visões do coração. O importante, segundo o Santo Padre, não é tanto o meio de comunicação, mas nossa disposição para escutar e discernir a voz de Deus em meio ao ruído da vida cotidiana. Essa ideia de discernimento é fundamental na espiritualidade inaciana, que tanto influencia o pensamento do Papa Francisco. Como jesuíta, ele foi formado na tradição espiritual de Santo Inácio de Loyola, que enfatiza a importância de reconhecer os movimentos do espírito em todas as dimensões da vida, inclusive nos sonhos. O verdadeiro discernimento nos ajuda a distinguir entre um sonho comum e um sonho que pode conter uma mensagem divina. Em um de seus livros de reflexões espirituais, o Papa Francisco escreve: quando um sonho nos traz paz duradoura, mesmo que seu conteúdo seja desafiador, quando nos move na direção do amor e do serviço aos outros, quando ressoa com as verdades do Evangelho, podemos considerá-lo como uma possível mensagem do céu. Ele adverte, no entanto, que devemos sempre testar essas inspirações à luz dos ensinamentos de Cristo e da Igreja, evitando interpretações supersticiosas ou que contradizem a fé. Padre Miguel Ângelo, que trabalha com direção espiritual há mais de 30 anos, compartilha que muitas pessoas o procuram para discernir o significado de sonhos intensos. Sempre aconselho a oração e a reflexão tranquila, diz ele. Nem todo sonho vem de Deus, mas quando vem, geralmente há um padrão reconhecível. O sonho divino traz clareza, não confusão. Traz paz interior, mesmo quando seu conteúdo é um aviso. E mais importante, sempre nos aproxima de Deus e dos outros, nunca nos afasta.
Esta ideia é consistente com o que o Papa Francisco frequentemente enfatiza. O verdadeiro encontro com Deus sempre nos move na direção do amor, da misericórdia e da solidariedade. Se um sonho nos inspira a ser mais amorosos, mais compassivos, mais fiéis à nossa vocação cristã, então pode muito bem ser um sussurro divino em nosso subconsciente. Júlia Mendes, uma jovem enfermeira de Porto Alegre, conta como um sonho transformou completamente sua visão de vida e vocação. Eu estava insatisfeita com minha profissão, sentindo que não fazia diferença real na vida das pessoas. Uma noite, sonhei que estava em um hospital em uma região muito pobre, cuidando de crianças doentes. No sonho, uma menina segurava minha mão e dizia: "Você veio, finalmente você veio." Este sonho se repetiu várias vezes, sempre com a mesma intensidade emocional. Depois de meses de reflexão e oração, Júlia decidiu se voluntariar para uma missão médica na África. Hoje, 5 anos depois, ela coordena um pequeno posto de saúde em uma aldeia rural em Moçambique. "Quando cheguei aqui pela primeira vez", relata Júlia, "uma garotinha correu em minha direção e segurou minha mão exatamente como no sonho. Foi um momento surreal, como se Deus estivesse confirmando que eu estava exatamente onde deveria estar." Para Júlia, aquele sonho foi mais que uma coincidência. Foi um chamado, um propósito revelado através do véu do sono. O Papa Francisco frequentemente fala sobre a importância de reconhecer nosso propósito, nossa vocação mais profunda. "Cada um de nós", diz ele, "é chamado por Deus para uma missão única, um modo particular de encarnar o amor de Cristo no mundo. E às vezes é através dos sonhos que recebemos pistas sobre essa missão, vislumbres do plano divino para nossas vidas. Os sonhos também podem servir como consolação em momentos de dor e perda." Mariana perdeu seu filho de 19 anos em um trágico acidente de carro. A dor parecia insuportável e ela questionava como poderia continuar vivendo com tamanho vazio. "Uma noite, 3 meses após o acidente, sonhei com meu filho. Ele estava em um jardim luminoso, mais radiante do que eu jamais o tinha visto em vida. Ele sorriu para mim e disse: 'Mãe, estou bem, estou em paz e você também ficará bem.'" Mariana descreve como acordou sentindo uma paz inexplicável, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Aquele sonho foi um presente de Deus. Não tirou minha saudade, mas transformou minha dor em algo suportável. Deu-me força para continuar. O Papa Francisco, que tem uma profunda sensibilidade para o sofrimento humano, frequentemente ressalta que Deus não nos abandona em nossos momentos mais escuros. Às vezes, reflete ele, quando as palavras humanas falham em consolar, Deus encontra outros caminhos para chegar até nós, para nos abraçar em nossa dor. Os sonhos podem ser uma dessas pontes de misericórdia divina. É importante notar que o Papa Francisco, em sua sabedoria pastoral, também adverte contra uma interpretação simplista ou supersticiosa dos sonhos. Nem tudo o que sonhamos tem significado profundo ou origem divina. Muitos sonhos são simplesmente o produto de nossas mentes processando experiências, medos, desejos ou informações cotidianas. O discernimento é essencial e, como o Papa ensina, deve ser praticado em comunhão com a Igreja, guiado pela oração e fundamentado nas Escrituras. O verdadeiro sonho de Deus, afirma o Santo Padre, nunca nos leva para longe dos ensinamentos de Cristo. Pelo contrário, nos ajuda a compreendê-los mais profundamente, a vivê-los mais autenticamente. Esta é uma distinção crucial. Se um sonho nos incita a agir contra os valores evangélicos, contra o amor ao próximo ou contra os ensinamentos da Igreja, então, provavelmente não é uma mensagem divina. Há também tipos específicos de sonhos que, segundo o Papa Francisco, merecem nossa atenção especial, pois podem ser avisos divinos.
Sonhos que nos alertam sobre perigos, que nos chamam ao arrependimento, que nos convidam a mudar de direção em nossas vidas. Estes podem ser sinais de que Deus está tentando nos alcançar. Como um pai amoroso que intervém quando vê um filho caminhando em direção ao perigo, Deus, por vezes, usa os sonhos para nos redirecionam para caminhos mais seguros. O caso de Fernando ilustra bem esse tipo de intervenção divina. Por muitos anos, Fernando lutou contra o vício em jogos de azar, uma dependência que estava destruindo seu casamento e levando sua família à ruína financeira. Eu prometia parar, mas sempre voltava aos cassinos, confessa. Uma noite sonhei que estava jogando como sempre, quando de repente o chão se abriu sob meus pés e comecei a cair em um abismo sem fim. No meio da queda, uma mão forte me segurou, me impedindo de cair mais fundo. Olhei para cima e vi o rosto de Cristo, triste, mas amoroso. Fernando acordou tremendo, com uma clareza que nunca havia sentido antes. Naquele momento, entendi que estava realmente à beira do abismo e que Jesus estava me oferecendo uma última chance. No dia seguinte, ele procurou ajuda e começou um programa de recuperação. Hoje, 5 anos depois, está livre do vício e reconstruiu sua vida familiar. O Papa Francisco frequentemente ressalta o poder transformador da misericórdia divina, como ela pode alcançar-nos, mesmo nos lugares mais obscuros, inclusive em nossos sonhos. Deus nunca se cansa de nos procurar, afirma. Ele usa todos os meios possíveis para nos alcançar, para nos trazer de volta ao seu abraço amoroso. Um sonho pode ser exatamente isso, uma manifestação da busca incansável de Deus por nós, um chamado à conversão, um aviso amoroso. Em suas reflexões sobre os sonhos como possíveis mensagens divinas, o Papa Francisco também nos lembra da importância de estarmos abertos e atentos. Vivemos em um mundo barulhento, observa ele. Estamos constantemente bombardeados por informações, distrações, preocupações. É difícil ouvir a voz suave de Deus em meio a tanto ruído. Os sonhos, sugere o Santo Padre, oferecem um espaço de silêncio onde Deus pode nos falar sem as interferências constantes do mundo exterior. Esta perspectiva nos convida a cultivar uma atitude de atenção espiritual não apenas durante o dia, mas também em relação à nossa vida onírica. Alguns fiéis, inspirados por esta ideia, adotaram práticas simples como manter um diário de sonhos ou reservar alguns momentos pela manhã para refletir sobre os sonhos da noite anterior, buscando discernir se algum deles poderia conter uma mensagem especial. O caso de Antônio, um advogado de 56 anos do Recife, ilustra como esta prática pode ser reveladora. Comecei a anotar meus sonhos após ouvir uma palestra sobre espiritualidade, conta ele. No início, parecia um exercício sem propósito, mas depois de algumas semanas, comecei a notar padrões. Certos símbolos e temas apareciam repetidamente. Um desses sonhos recorrentes mostrava Antônio caminhando por um hospital, procurando alguém. Eu nunca encontrava a pessoa e acordava sentindo um vazio inexplicável. Após meses tendo esse mesmo sonho, Antônio descobriu que seu irmão mais velho, de quem estava afastado há anos devido a um desentendimento familiar, estava internado com uma doença grave. Quando finalmente fui visitá-lo no hospital, tive uma sensação estranha de déjà vu, como se já tivesse percorrido aqueles corredores. Naquele momento, entendi que meus sonhos estavam me preparando para este reencontro, me chamando à reconciliação antes que fosse tarde demais. Esta dimensão reconciliadora dos sonhos divinos é algo que o Papa Francisco enfatiza com frequência. Ele nos lembra que Deus é, acima de tudo, um Deus de comunhão, que constantemente nos chama a curar relacionamentos quebrados, a restaurar pontes queimadas, a perdoar como fomos perdoados. Às vezes, é através dos sonhos que sentimos esse chamado à reconciliação com particular urgência.
Laura e seu pai haviam cortado relações há quase uma década. As mágoas eram profundas. As palavras duras trocadas pareciam irreversíveis. Em uma noite de Natal, conta Laura, sonhei que estava em um jardim nevado e meu pai caminhava em minha direção, envelhecido, frágil. No sonho, ele abria os braços e dizia: "Não temos muito tempo." Laura acordou perturbada. O sonho continuou voltando nas noites seguintes, sempre com aquela mesma frase inquietante: "Não temos muito tempo." Após semanas de reflexão e oração, Laura decidiu dar o primeiro passo e procurar seu pai. A reconciliação não foi fácil, mas aconteceu gradualmente. 6 meses depois, seu pai foi diagnosticado com uma doença terminal. Tivemos apenas 8 meses juntos antes de ele partir, diz Laura, com voz embargada. Mas foram os meses mais preciosos da minha vida. Sem aquele sonho, eu teria perdido a chance de fazer as pazes, de dizer adeus, de curá-lo e ser curada. O Papa Francisco nos ensina que estes não são casos isolados ou coincidências. O Espírito Santo, diz ele, trabalha constantemente em nossas vidas, muitas vezes de formas que não percebemos imediatamente. Os sonhos podem ser um dos caminhos através dos quais o Espírito nos guia, nos alerta, nos consola. Esta perspectiva não é nova na tradição cristã. Ao longo da história da Igreja, muitos santos e místicos relataram experiências significativas através de sonhos. Santo Agostinho, São João Bosco, Santa Teresa de Ávila. Todos eles mencionam sonhos que tiveram impacto profundo em suas jornadas espirituais. O próprio São José, padroeiro da Igreja Universal, recebeu algumas das mensagens mais importantes da história da salvação através de seus sonhos. É significativo que nas Escrituras José nunca fala. Ele escuta, discerne e obedece às mensagens que recebe durante o sono. O Papa Francisco frequentemente aponta São José como modelo de escuta atenta e resposta fiel às comunicações divinas, inclusive aquelas recebidas em sonhos. Uma pergunta recorrente que muitos fiéis têm é: como distinguir um sonho comum de um sonho que pode ser uma mensagem divina? O Papa Francisco oferece algumas orientações. O sonho que vem de Deus, explica ele, geralmente deixa uma impressão duradoura. Não é facilmente esquecido como a maioria dos sonhos cotidianos. Além disso, muitas vezes traz uma clareza ou certeza interior, que é difícil de explicar racionalmente. O Santo Padre também sugere que os sonhos divinos frequentemente contêm símbolos ou mensagens que ressoam com as Escrituras ou com os ensinamentos da Igreja. Deus não se contradiz. Lembra-nos o Papa. Se um sonho nos incita a algo contrário ao Evangelho, então precisamos ser cautelosos em interpretá-lo como uma mensagem divina. Outra característica dos sonhos significativos, segundo o Papa Francisco, é que eles nos movem na direção do bem, do belo e do verdadeiro. O sonho que vem do céu, ensina ele, pode nos desafiar. Pode até mesmo nos assustar inicialmente, mas seu propósito final é sempre o amor. Ele nos impulsiona para uma vida mais plena, mais autêntica, mais alinhada com nossa vocação mais profunda. Regina, uma psicóloga de Salvador, relaciona esta orientação com sua própria experiência. Durante anos, me senti insatisfeita com minha carreira, embora externamente tudo parecesse perfeito. Eu tinha um consultório bem-sucedido, reconhecimento profissional, estabilidade financeira, mas internamente algo faltava. Regina começou a ter um sonho recorrente onde se via conversando com adolescentes em uma sala simples. No sonho, eu me sentia completa, realizada de uma forma que nunca experimentava na vida real. Após meses de discernimento, Regina decidiu reduzir seu trabalho no consultório particular para dedicar parte de seu tempo a um projeto social com jovens em situação de vulnerabilidade.
Foi a melhor decisão que já tomei, afirma ela. Aquele sonho estava me mostrando uma dimensão de minha vocação que eu havia ignorado, uma forma de serviço que trazia sentido mais profundo à minha existência. O Papa Francisco frequentemente enfatiza que cada um de nós tem uma vocação única, um chamado particular para servir a Deus e ao próximo de uma maneira específica. Às vezes, sugere ele, nossos sonhos podem conter pistas sobre esse chamado, abrindo portas que não havíamos considerado anteriormente, revelando talentos ou paixões que estavam adormecidos. É importante notar, no entanto, que o Papa também adverte contra uma abordagem individualista ou isolada na interpretação dos sonhos. O discernimento cristão, lembra-nos ele, sempre acontece em comunidade, em diálogo com a tradição viva da Igreja, sob a orientação do Espírito Santo. Por isso, ao refletir sobre sonhos potencialmente significativos, é aconselhável buscar orientação espiritual, conversar com um sacerdote de confiança ou diretor espiritual, e sempre testar as inspirações recebidas à luz da fé e da razão. Há também sonhos que parecem ter um caráter profético, que nos alertam sobre eventos futuros ou nos preparam para desafios que estão por vir. Estes sonhos merecem atenção especial, sugere o Papa Francisco, especialmente quando são persistentes ou excepcionalmente vívidos. Pedro, um pescador de uma pequena vila no litoral do Ceará, conta como um sonho salvou não apenas sua vida, mas também a de vários companheiros. Sonhei por 3 noites seguidas que saíamos para pescar e éramos surpreendidos por uma tempestade terrível. No sonho, nossa embarcação virava e muitos se afogavam. O sonho era tão real, tão angustiante, que Pedro decidiu adiar a pescaria, programada apesar das críticas e zombarias de alguns colegas. Alguns barcos saíram mesmo assim, ignorando meu aviso. Horas depois, uma tempestade inesperada se formou, exatamente como em meu sonho. 2 barcos naufragaram e perdemos 3. Amigos queridos, Pedro ainda se emociona ao contar esta história. Aquele sonho foi um presente de Deus, um aviso que, infelizmente, nem todos ouviram. Esta dimensão profética dos sonhos tem paralelos bíblicos significativos. José do Egito, por exemplo, interpretou os sonhos do faraó sobre as vacas gordas e magras como um aviso sobre os 7 anos de abundância, seguidos por 7 de escassez, permitindo que o Egito se preparasse para a fome que viria. Daniel interpretou os sonhos do rei Nabucodonosor, revelando planos divinos para impérios futuros. Estes exemplos bíblicos reforçam a ideia de que, em certos casos, Deus pode usar sonhos para nos preparar para eventos vindouros, seja para nos proteger de perigos ou para nos posicionar estrategicamente segundo seus desígnios. O Papa Francisco, em uma de suas audiências gerais, refletiu sobre como Deus às vezes nos prepara para provações futuras, através de consolações antecipadas, que podem vir em forma de sonhos. A vida cristã, observou ele, não está isenta de cruzes e dificuldades, mas Deus, em sua infinita bondade, frequentemente nos envia sinais de sua presença antes das tempestades para que possamos enfrentá-las com fé e esperança. Clara, uma jovem mãe que enfrentou uma gravidez de alto risco, compartilha como um sonho a sustentou durante os momentos mais difíceis. No 4º mês de gestação, os médicos detectaram problemas graves e sugeriram que eu considerasse interromper a gravidez, alertando que as chances de sobrevivência do bebê eram mínimas. Naquela noite, devastada pela notícia, Clara teve um sonho extraordinário. Viu uma menina linda de uns 5 anos correndo por um campo de flores. Ela se virou para mim, sorriu e disse: "Não tenha medo, mamãe. Eu vou ficar bem." Contra todas as expectativas médicas, Clara decidiu continuar com a gravidez.
Os meses seguintes foram de intensa angústia e complicações, mas, surpreendentemente, sua filha nasceu e sobreviveu. Hoje, 5 anos depois, a menina é saudável e feliz. Cada vez que a vejo correndo e brincando, diz Clara, lembro daquele sonho e agradeço a Deus pelo conforto e coragem que me deu naquele momento crucial. O Papa Francisco frequentemente fala sobre as surpresas de Deus, como o Senhor pode intervir em nossas vidas de maneiras inesperadas, transformando situações aparentemente sem esperança em testemunhos de sua graça. Os sonhos divinos podem ser uma dessas surpresas, janelas através das quais vislumbramos possibilidades que vão além das limitações humanas. É importante observar, no entanto, que o Papa também nos adverte contra uma fé baseada apenas em experiências extraordinárias ou sinais. A verdadeira fé, lembra-nos ele, é fundamentada no encontro pessoal com Cristo e sustentada pela vida sacramental e pela caridade. Os sonhos significativos, quando autênticos, são complementos a esta fé, não seu fundamento. Em suas reflexões sobre os sonhos como possíveis mensagens divinas, o Papa Francisco também aborda a questão dos pesadelos. Nem todo sonho perturbador deve ser descartado como insignificante ou meramente psicológico, sugere ele. Às vezes, os pesadelos podem ser alertas espirituais, chamados ao arrependimento ou à vigilância. Esta perspectiva encontra eco nas experiências de muitos fiéis, que relatam como sonhos assustadores, por vezes, os alertaram sobre perigos espirituais ou os chamaram a uma conversão mais profunda. Ricardo, um jovem empresário que estava gradualmente se afastando da fé devido às pressões e tentações de seu ambiente profissional, conta como um pesadelo o trouxe de volta aos sacramentos. No sonho, eu me via em uma festa luxuosa, cercado de pessoas importantes. Tudo parecia perfeito, mas de repente percebi que todos usavam máscaras. Quando tentei sair, descobri que as portas estavam trancadas. Um sentimento de sufocamento, de estar preso em uma mentira, tomou conta de mim. Ricardo acordou em pânico, mas com uma clareza surpreendente. Percebi que aquele sonho refletia exatamente o que estava acontecendo em minha vida. Eu estava me deixando seduzir por um mundo de aparências, comprometendo meus valores por sucesso e aceitação. Estava construindo uma prisão para minha alma. No domingo seguinte, Ricardo foi à missa pela primeira vez em meses e procurou um sacerdote para se confessar. Aquele pesadelo foi um chamado à conversão, um impulso para reexaminar o caminho que eu estava seguindo. O Papa Francisco nos lembra que a conversão não é um evento único, mas um processo contínuo. Todos os dias, diz ele, somos chamados a nos voltarmos novamente para Cristo, a permitir que seu amor transforme áreas de nossas vidas que ainda resistem à graça. Às vezes, sugere o Santo Padre, nossos sonhos, mesmo os inquietantes, podem ser instrumentos desta chamada constante à conversão. Há também sonhos que parecem ter um caráter consolador, que nos trazem paz em momentos de dúvida ou sofrimento. Estes sonhos, sugere o Papa Francisco, podem ser manifestações da ternura divina, lembretes tangíveis de que não estamos sozinhos em nossas provações. Lúcia, uma viúva de 67 anos, compartilha como um sonho a ajudou a superar o luto pela perda do marido após 42 anos de casamento. A dor era insuportável e eu me sentia completamente perdida sem ele, confessa. Uma noite, cerca de 6 meses após sua morte, sonhei que estávamos caminhando juntos em um jardim iluminado por uma luz suave. Ele parecia radiante, sem as marcas da doença que o consumiu nos últimos anos. Ele segurou minhas mãos e disse: "Não se preocupe comigo, estou em paz, mas você ainda tem coisas importantes para fazer." Lúcia acordou com uma sensação de consolo que nunca havia experimentado desde a perda do marido.
Aquele sonho mudou algo dentro de mim. A saudade permaneceu, claro, mas a angústia deu lugar a uma aceitação serena, a uma esperança renovada. Nas semanas seguintes, Lúcia começou a se reinserir na vida comunitária. Voltou a frequentar a igreja e, eventualmente, começou a trabalhar como voluntária em um asilo, onde sua própria experiência de perda se transformou em fonte de consolo para outros idosos que enfrentavam situações semelhantes. Aquele sonho foi um presente de Deus, reflete Lúcia. Foi como se ele me lembrasse que, mesmo em meio à dor mais profunda, há propósito, há um caminho adiante. Esta experiência ressoa com o que o Papa Francisco frequentemente enfatiza sobre a presença consoladora de Deus nas horas mais escuras de nossas vidas. Deus não nos liberta de todas as tribulações, observa o Santo Padre, mas nos acompanha através delas, transformando nossas feridas em fontes de cura para nós, mesmos e para os outros. Os sonhos também podem servir como instrumentos de cura para traumas profundos, como demonstra a experiência de Rafael. Durante sua infância, Rafael sofreu abusos que deixaram cicatrizes emocionais severas, resultando em décadas de lutas contra a depressão e pensamentos suicidas. Por anos, tive pesadelos recorrentes onde revivia os momentos de abuso, conta ele. Era como estar preso em um ciclo sem fim de sofrimento. Após iniciar um processo terapêutico e retornar à prática da fé, Rafael começou a notar mudanças significativas em seus sonhos. Uma noite, tive um sonho completamente diferente. Estava em um quarto escuro, o mesmo cenário de meus pesadelos habituais, mas desta vez uma luz brilhante entrou pela janela. Cristo entrou no quarto, sentou-se ao meu lado e simplesmente disse: "Eu estava aqui o tempo todo, sofri com você. E agora vamos juntos para a luz." Rafael descreve como acordou chorando, mas não de dor, de alívio, de uma sensação profunda de ser compreendido e amado incondicionalmente. Aquele sonho marcou o início de uma nova fase em minha cura. Pela primeira vez, eu realmente acreditei que poderia ficar bem. O Papa Francisco tem falado extensivamente sobre o poder curativo do encontro com Cristo, como este encontro pode transformar mesmo as experiências mais dolorosas em caminhos de redenção. As feridas de Cristo, diz ele, dão sentido a nossas próprias feridas. Quando permitimos que o Senhor toque nossas áreas de dor, começa um processo de cura que vai além do que podemos imaginar. Para muitas pessoas, como Rafael, este toque divino, por vezes, vem através de sonhos significativos, momentos de graça que penetram camadas de trauma que parecem impenetráveis de outras formas. Há também uma dimensão comunitária nos sonhos divinos que o Papa Francisco frequentemente destaca. Às vezes, sugere ele, Deus nos envia sonhos não apenas para nosso benefício pessoal, mas para o bem de toda a comunidade. Estes sonhos podem nos chamar a ações que beneficiarão outros, ou podem conter mensagens que devem ser compartilhadas. Padre José Antônio, que serve em uma paróquia em uma região carente de Manaus, conta como um sonho o inspirou a iniciar um projeto que transformou centenas de vidas. Sonhei que estava caminhando pelas ruas de minha paróquia e via crianças brincando em meio ao lixo. De repente, as crianças começavam a plantar flores no mesmo solo onde antes havia detritos. No sonho, eu entendia claramente que deveria fazer algo para transformar o ambiente daquelas crianças. Inspirado por este sonho, Padre José Antônio mobilizou sua comunidade para criar um projeto de hortas comunitárias e educação ambiental. Hoje, o que começou como um simples sonho é um programa premiado que alimenta famílias, embeleza o bairro e proporciona formação profissional para jovens. Aquele sonho não era apenas para mim, reflete o sacerdote. Era uma mensagem para toda a comunidade, um chamado à transformação coletiva.
Esta perspectiva ecoa os ensinamentos do Papa Francisco sobre ecologia integral e solidariedade comunitária. O Santo Padre frequentemente nos lembra que estamos todos interconectados e que nossa vocação cristã sempre tem uma dimensão social. Os sonhos divinos também podem ter uma dimensão evangelizadora, como demonstra a experiência de Marta. Por muitos anos, Marta havia se afastado da fé, considerando-a irrelevante para sua vida moderna e intelectual. Eu via a religião como algo primitivo, um conjunto de superstições que a humanidade deveria superar, admite ela. Tudo mudou quando, durante um período de crise existencial profunda, Marta começou a ter sonhos extraordinários. No sonho, mais impactante, eu me via em uma biblioteca enorme. Cada livro que eu abria continha apenas páginas em branco. Eu ficava cada vez mais frustrada, até que um homem se aproximava e me oferecia um livro antigo. Este tem todas as respostas que você procura, dizia ele. Quando abri o livro, reconheci-o imediatamente como a Bíblia que pertenceu à minha avó. Marta acordou com uma certeza inexplicável de que precisava reencontrar sua fé de infância. Foi como se uma sede, que eu nem sabia que tinha, fosse subitamente revelada, diz ela. Hoje, após um processo gradual de reaproximação com a igreja, Marta coordena grupos de estudo bíblico e acompanha pessoas que, como ela, estão em busca de respostas existenciais. Meu sonho foi um chamado evangelizador, reflete Marta. Não apenas me trouxe de volta à fé, mas me deu uma missão: ajudar outros a descobrir ou redescobrir este tesouro que é o encontro com Cristo. Esta dimensão missionária dos sonhos significativos alinha-se com a ênfase constante do Papa Francisco na Igreja em Saída, uma comunidade de discípulos missionários que compartilham ativamente a alegria do Evangelho. O Santo Padre frequentemente ressalta que evangelizar não é apenas uma questão de palavras ou argumentos, mas de testemunho autêntico. As pessoas de hoje, observa ele, estão saturadas de discursos. Elas precisam de testemunhas, de pessoas que vivem verdadeiramente aquilo que professam. Os sonhos significativos, quando autênticos, podem fortalecer nosso próprio testemunho, dando-nos experiências pessoais do amor divino que naturalmente desejamos compartilhar com outros. Há também sonhos que parecem ter um caráter vocacional, que nos chamam a uma missão específica ou a um estado de vida particular. O Papa Francisco, que descobriu sua própria vocação sacerdotal em um momento de profunda oração, reconhece que Deus pode usar diversos meios, incluindo sonhos significativos, para revelar nosso chamado mais profundo. Irmã Cecília, uma religiosa, consagrada que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade, compartilha como um sonho, confirmou sua vocação em um momento de dúvida intensa. Eu estava prestes a fazer meus votos perpétuos, mas de repente fui tomada por medos e inseguranças. E se estivesse cometendo um erro? E se não fosse forte o suficiente para esta vida? Na véspera de sua profissão solene, irmã Cecília teve um sonho que mudou tudo. No sonho, eu segurava um cálice precioso, mas estava com medo de quebrá-lo. Cristo se aproximava e dizia: "Não tenha medo, minhas mãos estão sob as suas. O que você carrega, carregamos juntos." Irmã Cecília acordou com uma certeza profunda que dissipou todas as dúvidas. Entendi que não precisava ser perfeita ou excepcionalmente forte. Só precisava confiar que Cristo estaria sempre comigo, sustentando-me em minha fragilidade. Hoje, 15 anos após seus votos, irmã Cecília vê aquele sonho como um presente que a sustenta nos momentos mais desafiadores de sua vocação. O Papa Francisco frequentemente enfatiza que toda vocação autêntica é, no fundo, um chamado a confiar em Deus mais do que em nossas próprias forças.
Quando Deus chama, ensina ele, não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Esta verdade pode ser revelada de diversas formas, incluindo através de sonhos significativos que nos ajudam a superar nossos medos e confiar mais plenamente na providência divina. Há ainda uma dimensão profética nos sonhos que o Papa Francisco destaca em suas reflexões. Às vezes, sugere ele, Deus nos envia sonhos que contêm visões ou mensagens não apenas para nosso benefício pessoal, mas para a Igreja ou para a sociedade como um todo. Estes sonhos proféticos seguem a tradição bíblica de Joel, citada por São Pedro no dia de Pentecostes. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos anciãos sonharão sonhos. Atos 2:17. Padre Marcos, que trabalha com comunidades tradicionais na Amazônia, relata como um sonho o alertou sobre uma ameaça iminente à floresta e às pessoas que dela dependem. No sonho, eu via a floresta em chamas e ouvia o choro das árvores e dos animais. Uma voz dizia, fale por aqueles que não têm voz. Semanas depois deste sonho, Padre Marcos descobriu planos para um grande projeto de exploração madeireira ilegal, que ameaçava tanto a floresta quanto as comunidades locais. Mobilizando a comunidade e organizações ambientais, ele conseguiu expor e impedir o projeto destrutivo. Aquele sonho não era apenas para mim, reflete ele. Era uma mensagem profética, um chamado à ação em defesa da criação e dos mais vulneráveis. Esta perspectiva ressoa profundamente com a ênfase do Papa Francisco na ecologia integral e na defesa dos povos originários, temas centrais de sua encíclica Laudato Si. O Santo Padre frequentemente nos lembra que a verdadeira profecia sempre tem uma dimensão social e política, no sentido mais nobre destes termos. O profeta, observa ele, é aquele que fala a verdade ao poder, que dá voz aos que não têm voz, que lembra à sociedade as exigências da justiça divina. Quando os sonhos contêm este elemento profético, eles podem nos impulsionar a ações corajosas em favor da justiça e da paz. É importante observar, no entanto, que o Papa Francisco também adverte contra interpretações apocalípticas, simplistas ou manipuladoras dos sonhos. O verdadeiro profeta, lembra-nos ele, sempre fala em nome de Deus, não em nome de ideologias humanas ou interesses particulares. Por isso, o discernimento comunitário e eclesial é essencial para validar a autenticidade de sonhos que parecem conter mensagens proféticas. Há também sonhos que parecem conter mensagens de esperança em tempos de crise coletiva ou individual, como destaca o Papa Francisco em suas reflexões. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, muitos fiéis relataram sonhos consoladores que os ajudaram a enfrentar o isolamento, o medo e a incerteza. Dona Aparecida, uma senhora de 78 anos que passou meses isolada durante o auge da pandemia, conta como um sonho trouxe luz para seus dias solitários. Sonhei que estava em uma sala escura, sem janelas ou portas. A solidão era sufocante. De repente, uma criança entrava, eu não sei como, trazendo uma vela acesa. Não tenha medo, dizia ela. A escuridão nunca é completa e nunca é para sempre. Dona Aparecida descreve como este sonho simples transformou sua perspectiva sobre o isolamento. A mensagem era clara. Mesmo nos momentos mais escuros, há sempre uma luz, por menor que seja. E aquela criança, tenho certeza, era o menino Jesus, lembrando-me que ele está conosco mesmo quando nos sentimos completamente sozinhos. O Papa Francisco frequentemente ressalta que a esperança cristã não é um otimismo ingênuo, mas uma certeza fundada na fidelidade de Deus. A esperança, diz ele, é a mais humilde das virtudes, porque permanece escondida nas dobras da vida, mas é semelhante ao fermento que faz crescer toda a massa.
Os sonhos divinos podem ser sementes desta esperança, pequenas luzes que persistem mesmo nas noites mais escuras da alma. Esta dimensão esperançosa dos sonhos é particularmente significativa em contextos de perseguição religiosa ou opressão, como destaca o Santo Padre. Em muitas partes do mundo onde os cristãos enfrentam discriminação ou violência por causa de sua fé, há numerosos relatos de sonhos consoladores ou orientadores. Estes sonhos não apenas trazem conforto individual, mas fortalecem a resistência espiritual de comunidades inteiras. Jorge, um missionário que trabalha em uma região onde os cristãos são minoria e frequentemente perseguidos, compartilha como os sonhos têm sido instrumentos importantes de fortalecimento para a pequena comunidade de fiéis. Uma jovem convertida ao cristianismo, que havia sido rejeitada por sua família e estava considerando abandonar sua nova fé devido à pressão social, teve um sonho poderoso. Nele, ela se via em uma tempestade violenta, segurando uma cruz que servia como seu único apoio. Uma voz dizia: "Segure firme, estou com você." Na manhã seguinte, a jovem procurou Jorge com uma determinação renovada. Aquele sonho mudou tudo para ela, conta o missionário. Ela entendeu que sua fé não era apenas uma escolha pessoal, mas um chamado divino pelo qual valia a pena sofrer. O Papa Francisco frequentemente nos lembra que a perseguição tem sido parte da experiência cristã desde os primeiros dias da Igreja. O verdadeiro cristão, observa ele, sempre nada contra a corrente da cultura predominante quando esta se afasta dos valores do Evangelho. Nestes contextos desafiadores, os sonhos significativos podem ser fontes extraordinárias de coragem e perseverança. Há ainda uma dimensão eucarística nos sonhos divinos que o Papa Francisco destaca em suas reflexões. Às vezes, sugere ele, os sonhos nos ajudam a aprofundar nossa apreciação e conexão com os sacramentos, especialmente a Eucaristia, que é fonte e ápice da vida cristã, como ensina o Concílio Vaticano II, Maria José, uma professora de catequese em uma pequena paróquia do interior de Minas Gerais, compartilha como um sonho transformou sua relação com a Eucaristia. Eu frequentava a missa regularmente, mas de maneira mecânica, confessa ela. Era mais um hábito cultural do que uma experiência de fé viva. Tudo mudou após um sonho extraordinário. No sonho, eu assistia à consagração durante a missa. No momento em que o sacerdote elevava a hóstia, ela começava a pulsar como um coração vivo. Uma luz intensa emanava dela, iluminando cada pessoa na igreja de maneira diferente. Eu podia ver como aquela luz transformava as pessoas, curando feridas invisíveis, restaurando esperança em rostos cansados. Maria José acordou com um entendimento completamente novo da Eucaristia. Nunca mais consegui ver a missa da mesma forma, diz ela. Aquele sonho me revelou a realidade viva por trás do que meus olhos viam como apenas um ritual. Esta experiência ressoa com o que o Papa Francisco frequentemente enfatiza sobre a Eucaristia como encontro real com Cristo vivo, não apenas um símbolo ou um ritual. Na Eucaristia, ensina o Santo Padre, o Senhor se faz alimento para nós, entra em nossa intimidade e nos transforma a partir de dentro. Os sonhos eucarísticos, quando autênticos, podem nos ajudar a perceber esta realidade transcendente que muitas vezes é obscurecida pela familiaridade ou pelo hábito. Há também relatos de sonhos que parecem ter uma dimensão mariana, que aprofundam nossa conexão com a Mãe de Deus. O Papa Francisco, que tem uma devoção profunda à Nossa Senhora, reconhece que Maria frequentemente desempenha um papel maternal em nossa vida espiritual, inclusive através de sonhos significativos. Luiz Carlos, um jovem que lutava contra a dependência química, conta como um sonho com Maria
marcou o início de sua recuperação. No auge de meu vício, quando eu havia perdido praticamente tudo, família, trabalho, dignidade, tive um sonho que nunca esquecerei. Nele, eu estava caído em uma rua escura, incapaz de me levantar. Uma mulher se aproximava, coberta por um manto azul luminoso. Ela se ajoelhava ao meu lado, tocava meu rosto e dizia: "Meu filho, eu nunca te abandonei. Levante-se, ainda há tempo." Luiz Carlos acordou chorando e com uma determinação que nunca havia sentido antes. No mesmo dia, procurou um centro de reabilitação e iniciou seu processo de recuperação. Aquele sonho foi um momento decisivo, afirma ele. Foi como se Nossa Senhora estendesse sua mão para me resgatar do abismo. O Papa Francisco frequentemente ressalta o papel maternal de Maria na vida dos cristãos. Maria, diz ele, não só nos mostra o caminho até seu filho, mas caminha conosco, cuida de nós, como uma mãe cuida de seus filhos. Esta presença maternal, por vezes, se manifesta através de sonhos, especialmente em momentos de grande necessidade ou vulnerabilidade. No contexto da devoção mariana, há também sonhos que parecem ter uma dimensão intercessória, como destaca o Santo Padre. Carlos, um médico que trabalha em um hospital público, relata como um sonho com sua falecida avó o ajudou em um momento crítico de sua carreira. Eu estava enfrentando um caso médico extremamente complexo, uma criança com uma condição rara que não respondia a nenhum tratamento convencional. Estava desesperado, sentindo que havia esgotado todas as possibilidades. Na noite anterior a uma cirurgia delicada, Carlos sonhou com sua avó, uma mulher de fé profunda que sempre dizia ter Nossa Senhora como sua melhor amiga. No sonho, minha avó me levava a uma pequena capela onde Nossa Senhora esperava. Minha avó dizia: "Peça a ela sabe o que fazer." No sonho, Carlos simplesmente segurava as mãos de Nossa Senhora e sentia uma paz inexplicável. Ao acordar, conta ele, tive uma intuição súbita sobre uma abordagem alternativa para o caso. Era algo que havia estudado anos antes, mas que nunca havia considerado para esta situação específica. A nova abordagem foi bem-sucedida e a criança se recuperou completamente, para a surpresa de toda a equipe médica. Tenho certeza absoluta, reflete Carlos, que aquele sonho foi uma forma de intercessão. Minha avó, que sempre foi tão próxima de Nossa Senhora na vida, continuava essa conexão mesmo após sua partida. O Papa Francisco frequentemente nos lembra da comunhão dos santos, esta conexão misteriosa, mas real, entre a Igreja peregrina na Terra e aqueles que já completaram sua jornada terrena. Nossos entes queridos que partiram, ensina ele, não estão ausentes, mas presentes de uma nova maneira. Os sonhos, por vezes, podem ser pontes que nos conectam a esta realidade mais ampla da comunhão dos santos, especialmente em momentos de necessidade particular. Há ainda uma dimensão escatológica nos sonhos divinos que o Papa Francisco destaca em suas reflexões. Às vezes, sugere ele, os sonhos nos oferecem vislumbres da realidade última, pequenas antecipações do que nos espera além desta vida. Estes sonhos podem trazer consolo e esperança, especialmente quando enfrentamos as realidades da morte e da finitude humana. Joaquim, um senhor de 84 anos que recebeu um diagnóstico terminal, compartilha como um sonho transformou sua perspectiva sobre a morte. Sempre tive muito medo de morrer, confessa ele. Apesar de minha fé, a ideia do desconhecido me aterrorizava. Algumas semanas após seu diagnóstico, Joaquim teve um sonho extraordinário. No sonho, eu caminhava por um belo jardim, mais vívido e colorido do que qualquer lugar que já vi na terra. O ar era perfumado e a luz tinha uma qualidade que não consigo descrever adequadamente. Era como ser banhado em amor puro. Ao longe via uma multidão de pessoas que pareciam me esperar.
Embora não conseguisse distinguir seus rostos claramente, uma voz gentil dizia: "Veja, não há nada a temer. Você está apenas voltando para casa." Joaquim acordou com uma paz que nunca havia experimentado. "Aquele sonho mudou completamente minha atitude diante da morte", diz ele. "Não que o medo tenha desaparecido completamente, mas agora é superado pela esperança, pela expectativa até." Esta experiência ressoa com o que o Papa Francisco frequentemente ensina sobre a esperança cristã diante da morte. A morte, observa ele, não é um ponto final, mas uma vírgula na narrativa de nossa existência. Para o cristão, ela é uma passagem, um nascimento para a vida plena em Deus. Os sonhos escatológicos, quando autênticos, podem nos ajudar a internalizar esta verdade de fé de maneira mais vivencial e pessoal. Ao refletir sobre os sonhos como possíveis mensagens divinas, o Papa Francisco nos convida a um equilíbrio saudável entre abertura e discernimento. Por um lado, devemos estar receptivos à possibilidade de que Deus possa usar nossos sonhos como canais de comunicação, especialmente em momentos decisivos de nossas vidas. Por outro lado, precisamos exercer discernimento prudente, testando todas as inspirações à luz da fé, da razão e dos ensinamentos da Igreja. A vida espiritual autêntica, ensina o Santo Padre, sempre combina a abertura ao espírito com discernimento crítico. Nem toda impressão interior ou experiência subjetiva vem necessariamente de Deus. Esta orientação é particularmente importante quando se trata de sonhos que podem ter origens diversas, psicológicas, fisiológicas ou, em alguns casos, verdadeiramente espirituais. O Papa Francisco sugere alguns critérios práticos para discernir a possível origem divina de um sonho. Primeiro, o conteúdo do sonho deve estar em harmonia com os ensinamentos de Cristo e da Igreja. Deus não se contradiz e não usaria um sonho para nos incitar a algo contrário à fé ou à moral cristã. Segundo, os frutos do sonho em nossa vida são indicadores importantes. Um sonho verdadeiramente divino nos move na direção do amor, da paz, da justiça e da reconciliação. Terceiro, o sonho divino geralmente deixa uma impressão duradoura, uma certeza interior que vai além das emoções passageiras. Lucas, um seminarista que estava em período de discernimento vocacional, compartilha como aplicou estes critérios a um sonho significativo. Eu estava em dúvida se realmente tinha vocação para o sacerdócio ou se estava apenas seguindo expectativas familiares, conta ele. Em um sonho muito vivido, vi-me celebrando a missa em uma pequena capela rural. A sensação de paz e propósito era indescritível. Ao distribuir a comunhão, cada pessoa se transformava visivelmente ao receber a Eucaristia. Lucas acordou com uma clareza nova sobre sua vocação, mas não tomou o sonho como definitivo imediatamente. Compartilhei o sonho com meu diretor espiritual e refletimos juntos sobre ele. Analisamos se o conteúdo estava alinhado com a fé da Igreja. Estava. Observamos os frutos que o sonho produzia em mim: paz interior, desejo mais profundo de servir, amor renovado pela Eucaristia. Finalmente, notei como a impressão do sonho perdurava, diferente de sonhos comuns que são rapidamente esquecidos. Após este processo de discernimento, Lucas pôde integrar a experiência do sonho em sua jornada vocacional de maneira saudável, sem cair em interpretações simplistas ou decisões puramente emocionais. Este equilíbrio entre abertura e discernimento é característico da espiritualidade que o Papa Francisco promove. Sejam dóceis ao Espírito, costuma dizer o Santo Padre, mas também sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas, como Jesus nos ensinou.
Esta atitude equilibrada nos protege tanto do ceticismo excessivo, que poderia fechar-nos às surpresas de Deus, quanto da credulidade ingênua, que poderia levar-nos a interpretações distorcidas ou fantasiosas. Em última análise, o que o Papa Francisco nos ensina sobre os sonhos como possíveis mensagens divinas se insere em uma compreensão mais ampla da comunicação entre Deus e a humanidade. Deus, em seu amor infinito, deseja estabelecer uma relação pessoal com cada um de nós. Para isso, ele utiliza múltiplos canais de comunicação. As Escrituras, a tradição da Igreja, os sacramentos, os acontecimentos da vida cotidiana, a voz da consciência, a beleza da criação e, sim, por vezes, nossos sonhos. O que importa não é tanto o meio específico através do qual Deus nos fala, mas nossa disposição para escutar, nossa abertura para receber sua palavra e nossa coragem para responder com fidelidade. Como Maria, que disse sim ao anúncio do anjo, somos chamados a estar atentos aos sinais de Deus em nossas vidas e a responder com generosidade e confiança. Os sonhos, quando autênticos veículos de comunicação divina, não são fins em si mesmos, mas pontes para um relacionamento mais profundo com Deus. Eles não substituem os canais ordinários da graça, a oração, os sacramentos, a caridade, mas podem complementá-los e enriquecê-los. São momentos de graça extraordinária que iluminam e fortalecem nossa caminhada ordinária de fé. Se você tem experimentado sonhos que parecem carregar um significado especial, que persistem em sua memória e tocam seu coração de maneira única, talvez seja momento de prestar atenção. Talvez, como sugere o Papa Francisco, estes sonhos sejam avisos de Deus, convites para uma conversão mais profunda, sinais de sua presença amorosa em sua vida. Com discernimento prudente, abertura espiritual e acompanhamento sábio, estes sonhos podem se tornar pontes para um encontro mais profundo com aquele que nunca cessa de nos buscar, mesmo em nosso sono. Como nos lembra o Salmo 126, quando o Senhor trouxe de volta os exilados de Sião, parecíamos sonhar. Há momentos em nossa jornada espiritual que são tão extraordinários, tão permeados pela graça divina, que parecem sonhos. E há sonhos que são tão permeados pela presença divina, que transformam nossa realidade desperta. No mistério deste entrelaçamento entre o divino e o humano, entre o consciente e o subconsciente, Deus continua a falar ao coração daqueles que estão dispostos a escutar. No final das contas, o mais importante não é o sonho em si, mas o encontro pessoal com Deus que ele facilita, o amor divino que ele revela, a transformação de vida que ele inspira. Como disse certa vez o Papa Francisco, não se esqueçam, Deus sempre sonha conosco primeiro. O sonho de Deus é que sejamos plenamente felizes, que sejamos santos, que sejamos inteiramente amados e capazes de amar inteiramente. Talvez nossos sonhos mais significativos sejam apenas reflexos deste sonho maior de Deus para nós. Pequenos vislumbres de seu desejo infinito por nossa felicidade plena e definitiva. E se você já teve um desses sonhos especiais, um sonho que parecia conter uma mensagem, um aviso, uma consolação divina, saiba que não está sozinho. Ao longo da história da salvação, desde José do Antigo Testamento até José de Nazaré, desde os profetas até os santos de nossos dias, Deus tem usado sonhos como instrumentos de sua providência amorosa. Como ensina o Papa Francisco, estes sonhos são presentes preciosos que devemos acolher com gratidão, discernir com sabedoria e integrar em nossa jornada de fé com confiança e esperança. No final do dia, ou melhor,
No início de cada novo dia, ao acordarmos, o que realmente importa é reconhecer que estamos nas mãos de um Deus que nos ama infinitamente e que deseja se comunicar conosco de todas as formas possíveis, inclusive através da linguagem misteriosa dos sonhos. E no final, tudo o que conseguimos dizer é amém. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e que talvez esteja tentando entender o significado de seus próprios sonhos. Quem sabe Deus não está tentando falar com essa pessoa através de você.